para vocês. Vamos falar sobre o conceito de Fórmula 1 que está sendo usado hoje, que é o conceito do carro asa, né? Muita gente diz, a Fórmula 1 nunca teve tantas diferenças entre a exploração de um conceito. Na verdade, o conceito básico hoje é de carro asa. O que muda é a exploração de cada equipe em relação ao conceito principal. Mas para mim eu só vejo dois conceitos. Um é a lateral curta e que arredonda e fica no nível da base do carro, do fundo do carro, que é o caso de Mercedes, Williams e McLaren um pouco intermediária, e as outras equipes, que são Ferrari, Red Bull e todas as outras, onde a lateral é alongada, e o que muda mesmo é a parte de baixo dessa lateral. Aí você tem algumas diferenças, mas não são tão grandes. Na década de 65 até 89, você tem muitas diferenças, muito maiores do que os carros de hoje, e eu vou explorar isso nesse vídeo. Bom, vou falar sobre o conceito utilizado pela Mercedes, pela Williams e pela McLaren. Logo de cara, observando as fotos que você vê aqui ao lado, na foto de cima, a McLaren, você vê que ela tem uma lateral um pouco mais alongada, mas as três equipes têm uma característica, um desenho de lateral muito parecido, que passa o radiador e a lateral abaixa em direção ao fundo do carro, e aí sim tem um desenho de fundo de carro que tem uma pequena diferença entre eles, o corte na lateral, o risco por onde o ar vai caminhar, as pequenos defletores, asinhas antes da suspensão dianteira, ou melhor, depois da suspensão dianteira, antes do radiador, principalmente na Mercedes, que como suporte do espelho, ela criou uma espécie de asa ali sustentando o espelho, que obviamente isso é uma peça aerodinâmica, mas o regulamento diz que se essa peça ela sai do próprio desenho do carro, está presa à carroceria, não é uma peça que você solta, ela é válida e, portanto, o carro da Mercedes ele está dentro do regulamento. Mas veja como são parecidos os conceitos aqui. São praticamente iguais. O conceito principal passou o radiador, você abaixa e encontra lá o fundo do carro, e aí nesse fundo tem pequenos cortes diferentes. Mas vejam, as três equipes estão com problemas, hein? McLaren, que de início achou que o problema dela era somente freio, não é freio não. O carro na temperatura normal não está funcionando bem. Em Barcelona, com temperatura fria, funcionou muito bem. E no Bahrein não está funcionando não. Me parece que a equipe está um pouco perdida. Como eu comentei em outro vídeo, a entrevista que o Daniel Ricciardo e o Lando Norris fizeram sobre o carro desse ano é desanimadora. A cara deles é de que, nossa, o carro é um desastre. Vamos torcer para que não seja, né? A equipe tem todo um conhecimento técnico, gente muito capacitada para resolver o problema, assim como a Mercedes, né? A Mercedes já conseguiu melhorar o carro, mas talvez o conceito aí precise de mais tempo para ser desenvolvido. No próximo slide eu vou mostrar o conceito das outras equipes, que eu acho que as que acertaram, pelo menos inicialmente, o que deve ser feito. Muito bem, vamos falar aqui sobre Ferrari, Red Bull e Haas. Vou falar só sobre estas três, porque as outras equipes eu acho que estão na mesma linha conceitual do que Ferrari, Red Bull e Haas. Então, se você observar essas fotografias, você vai ver que a lateral desses carros é uma lateral alongada. Ou seja, ela não vem que nem a Mercedes, Williams e McLaren, que passou o radiador, ela já desce para o fundo do carro. Não. Ela vai em direção à roda traseira, usando aquele chamado efeito Coca-Cola, né, que ela é gorducha, a lateral é gorducha após os pneus, e aí ela vai estreitando em direção ao motor e em direção ao fundo do carro, mas mantém a altura, né? Ela vai diminuindo um pouco a altura em relação ao final do carro, enquanto Mercedes, Williams e McLaren passou o radiador, a lateral desce. Então, eles usam essa lateral mais longa, e a grande diferença, então, para os carros Williams, McLaren e Mercedes é que embaixo dessa lateral, entre a lateral e o fundo do carro, tem um desenho que você pode observar bem nessas setas que eu coloco em cada carro. É esse desenho que está trabalhando para evitar principalmente o porpoising, mas que parece estar gerando uma pressão aerodinâmica muito melhor nesses carros do que gera nos três que eu mostrei anteriormente. As outras equipes parecem estar com problemas
mas eu acho que é muito mais de entender o carro do que um erro conceitual. Caso de Mercedes, McLaren e Williams, parece que o conceito que funcionou, obviamente, no programa de estudo aerodinâmico, né, de dinâmica de fluxo, na prática não está funcionando, ou eles ainda não acharam a maneira, né, de ajuste, o setup do carro que permite que esse conceito funcione bem. Então, esse conceito usado por Ferrari, Red Bull e Haas, lateral longa, com um desenho bem trabalhado embaixo dessa lateral, antes do fundo do carro, parece ser o conceito mais correto, o conceito que está funcionando muito bem, pelo menos esses carros obtiveram os melhores resultados no Bahrein, e tudo leva a crer que no próximo Grande Prêmio em Jeddah também vão levar vantagem.